E aí, tudo bem? Meu nome é Rafael Fantin, eu sou endocrinologista e hoje eu vou falar de um tema muito comum: azia, queimação, empazinamento. Sabe quando você come aquele alimento que te dá aquele desconforto e sempre você acha que é uma acidose, é uma queimação por uma produção excessiva de ácido? A pergunta que eu tenho para te fazer é será que é isso mesmo? Provavelmente você está errado. E bem, você tem uma produção excessiva ou deficiência de ácido? Você concorda comigo que simplesmente usar um inibidor de bomba de prótons, né, ou um antiácido não vai resolver o problema? Você não está indo na raiz do problema e sim na consequência? Então, o que nós vamos fazer hoje é conversar um pouquinho sobre hipocloridria, quando ocorre a produção menor de ácido pelo estômago, e quando ocorre a hipercloridria, que é quando essa produção é excessiva. Para a gente falar então de acidez estomacal, você tem que tentar entender qual que é o motivo do corpo ter essa produção de ácido. Porque se não fosse necessário nessa evolução, o que aconteceria? A gente pararia de produzir o ácido estomacal. A produção do ácido clorídrico é feita por uma célula chamada célula parietal, que ocorre no corpo gástrico. E ocorre através de três situações. Uma amina chamada histamina, acetilcolina liberada pelo nervo vago e um hormônio chamado gastrina. Decora aí, histamina, gastrina e acetilcolina, porque isso vai ser importante quando você for entender a causa da acidez ou da deficiência. E a gente tem que entender qual que é o motivo dessa produção excessiva ou deficiência. Mas por que a gente produz o ácido estomacal? O corpo precisa de uma acidez no estômago, em torno de 2, por uma substância chamada pepsinogênio virar pepsina. E essa pepsina é uma enzima que digere proteína. Então, se você não tem uma boa acidez, você não vai digerir proteína. Automaticamente você toma um inibidor de bombas de prótons sem precisar, você vai digerir mal a proteína e muitas vezes você não tem o aminoácido necessário para formar neurotransmissores ou muitas vezes até para ganhar aquela hipertrofia tão desejada. E essa acidez, ela desce para o intestino e lá, associada a outros componentes, são responsáveis pela liberação do suco gástrico, estomacal, suco pancreático e bile. Então, se você não tem uma acidez adequada, você percebe que toda a cascata de liberação de enzimas digestivas, ela sai prejudicada. E para você ter uma noção, é tão importante e significativa essa produção de acidez, que você precisa de uma ingestão calórica diária de no mínimo 1.500 calorias para ter uma produção de ácido de forma significativa. Mas é muito comum, toda vez que você tem uma queimação, você vai lá na farmácia e fala: me dá um antiácido, me dá os prazóis, pantoprazol, esomeprazol, né? E vamos lá. E você acha que está se tratando. Mas será? Porque as principais queixas gástricas não são pelo excesso de acidose, mas por falta, que é a hipocloridria. É quando que você vai pensar que você pode ter uma produção excessiva de ácido? O tabagista, tá? E o próprio endoscopia, quando faz o seu exame, ele consegue ver que você é tabagista pela própria alteração da mucosa do esôfago e do estômago. Você já ouviu falar do H. pylori, né? Uma infecção aguda ou subaguda do H. pylori pode levar sim ao aumento de produção de acidez. Por quê? Porque ela vai infectar uma célula chamada célula G do estômago. G de gastrina, lembra lá aquele hormônio? Então essa infecção aguda vai estimular essa célula G, que vai aumentar a produção de gastrina, que vai levar à acidose. Agora, uma das coisas que a gente vê hoje é que o H. pylori muitas vezes ele faz parte da flora gástrica. A gente não tem flora no intestino, na pele, né? A gente tem também no estômago. Então, a forma aguda. Existe uma síndrome chamada síndrome de Zollinger-Ellison, que ocorre uma produção excessiva de gastrina por um tumor.
Tanto que a gente chama de síndrome paraneoplásica, porque o tumor não é no estômago, muitas vezes ele é no pâncreas e ele produz a gastrina que leva à produção de acidez tão intensa que o paciente tem múltiplas úlceras e é um tratamento, um diagnóstico extremamente difícil. Agora, olha que interessante, alergia alimentar ou parasitose. Lembra lá quando você tem uma alergia, você produz uma substância chamada histamina, e que a histamina é uma das responsáveis pela produção de acidez estomacal. Então, sempre que você tem alergia, você tem célula chamada mastócito que produz a histamina para ter uma ação anti-inflamatória ou antialérgica, mas também vai aumentar a acidose estomacal. E é muito comum o paciente me falar que tem uma leve alergia a determinados alimentos e continuar comendo aquele alimento. Você entende que não faz sentido? Porque além de você ter a sensibilidade aumentada àquele alimento e alguma alergia que pode vir na pele ou outros sintomas, você vai ter azia, vai ter queimação, né? Esse é um dos questionamentos que a gente tem que fazer. E uma outra coisa é a parasitose intestinal. Isso no seu exame de sangue a gente vê lá os eosinófilos, se eles estão aumentados, mostram a possibilidade de ser parasitose intestinal. Bem, na hora que você vê, talvez você se encaixe mais alguns no tabagismos, outros vão se encaixar mais nas alergias. Agora, olha as causas de redução de produção de acidez e vê se você não se encaixa mais nela. Ingestão alimentar menor de 1.500 calorias ao dia. O que tem de paciente que praticamente não come querendo emagrecer, o corpo ele entra numa situação de economia. Você, quando para de comer, não tem uma redução da qualidade da pele ou do cabelo, então tem uma redução da produção da acidez também. Esse é um dos motivos também que no estresse, estou estressado, estou com queimação, eu estou com queimação por estresse, né? Gastrite nervosa, né? Que você acha que é acidez, muitas vezes é hipocloridria. No estado agudo pode levar sim à acidez, porque o cortisol estimula a produção de acidose. Mas no estado crônico acontece o inverso, porque se você está estressado, o corpo entende que você está tentando sobreviver, então ele quer economizar energia. Tanto que no estresse também cai cabelo, no estresse não tem libido, porque você vai sobreviver, você não vai reproduzir. Envelhecimento, acima dos 40 anos tem uma redução da acidez estomacal, principalmente acima dos 60 anos. É muito comum aquela queixa de eu não consigo comer mais carne, minha digestão não é mais a mesma coisa. Deficiência nutricional, cálcio, zinco e vitaminas do complexo B. E quando eu falo desnutrição, você pensa naquele magrinho. Não, mas o obeso, na grande maioria, por ter uma alimentação inadequada, ou você que come alimentos processados, tem uma desnutrição. Existem algumas doenças autoimunes, como a gastrite atrófica, em que você para de ter essa produção de acidez. E a causa mais comum é o quê? A medicamentosa, são os famosos prazóis, aquele que você toma, né, de qualquer maneira. Então, assim, o diagnóstico você vê que é uma história clínica, não é uma endoscopia que vai te diagnosticar a causa da sua gastrite. Na endoscopia pode ser o padrão ouro para o diagnóstico, porque você muitas vezes vê a úlcera e o que você tem que fazer? Tem que pegar o lavado lá e dosar o pH, que isso é muito difícil de fazer. Agora existem métodos indiretos. Por exemplo, paciente com vitamina B12 baixa, eu sei que o fator intrínseco é liberado pela mesma célula parietal que produz a acidez. Então, se não está tendo acidez, não está tendo fator intrínseco. Então, vai ter deficiência de B12. A mesma coisa com deficiência de ferro. Paciente com ferro ou ferritina baixa, normalmente pode ter aí uma alteração da acidez estomacal. Exames de fezes, o coprofuncional. Se eu vejo fibras de proteína lá, significa que você não tem enzimas adequadas. Você pode fazer também um teste caseiro. Você pode pegar 200 ml de água, botar aí uma colher de chá de bicarbonato, misturar e tomar. Se você demora mais de 1 minuto ou 5 minutos para soltar uma eructação, ou sentir empisamento intestinal, significa que você produz pouco ácido. E na medicina funcional a gente faz o teste da betaína. Você entende que a azia é muito mais que simplesmente um omeprazol? Gostou? Curte, compartilhe, marca o coleguinha. É sempre um grande prazer falar para você.